Nesse vídeo vamos falar sobre formulários. Os formulários são as principais maneiras em como os usuários enviam informações para um servidor. A gente vai focar aqui na parte do front-end, ou seja, no HTML, na parte que o navegador mostra para o usuário, e não na parte do back-end, que é a parte que o servidor recebe essas informações e faz alguma coisa com elas. Então a gente vai ver só como replicar esse tipo de coisa, e mais para frente a gente vai ver como lidar com isso e o que fazer. Alguns exemplos do que a gente pode fazer com formulários, por exemplo, todos vocês conhecem. Se a gente olhar aqui a página do Google, esse campo aqui é um campo de formulário. Quando eu começo a digitar alguma coisa aqui, tudo bem que o campo moveu aqui para cima, mas ele é um formulário que vem aqui e faz alguma coisa quando a gente entra informações através do teclado. Outro exemplo, por exemplo, a gente pode ir na página do Instagram e todos esses campos aqui são campos de formulário. A gente pode fazer alguma coisa com eles. Tá? Todo tipo de coisa, quando você bota alguma coisa no Facebook, são campos de formulário. Faz um login em algum site, vai ser campo de formulário. Aqui tem um campo de texto, aqui tem um campo de senha e aqui tem 2 checkboxes. A gente vai falar disso mais para frente. Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, assim como em outros vídeos, né, eu criei isso aqui que vocês já viram, que é um templatezinho, um modelinho de como a gente quer que o nosso formulário fique. E peguei o nosso template de HTML para a gente começar a fazer isso. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dizer que vamos usar aqui um CSS chamado forms.css. Já criei esse arquivo aqui, vou salvar isso. Eu não vou usar estilo aqui dentro do tag style, então posso apagar. Salvei, vamos dar um título, vamos chamar de formulários. E aqui eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Isso aqui significa acute é acento agudo. Então acute é um A minúsculo com acento agudo. Vamos ver se isso funciona aqui no title. Recarreguei, ele apareceu formulários com acento. Vou dar... Então a primeira coisa que a gente tem é uma manchete aqui, formulário. Vamos colocar essa manchete. Manchete a gente já sabe. É o H1. Vamos criar isso aqui. H1. Formulário singular. Vamos salvar. E apareceu aqui formulário. A próxima coisa que a gente vai fazer é criar um tag para dizer estamos começando a fazer um formulário. Então no nosso DOM a gente vai criar um nó dizendo ele é um form. E /form. Ok. Então aqui dentro que vai ficar o nosso form. Eu vou botar só uma coisa para ocupar espaço aqui e ver se esse formulário apareceu. Ele apareceu. Notem que ele não tem a borda que a gente queria. Então essa borda onde é que a gente faz? No CSS. Então no CSS a gente vai dizer que o tag form ele vai ter uma borda de 1 pixel solid e vamos dar um cinza para ele. Eu vou dizer cinza é o 00, preto é o 000000. O cinza vamos dar um 666666. Tá? Eu tenho um plugin aqui no meu editor que ele mostra quando eu estou com a cor, ele mostra qual é essa cor. Essa cor parece que está legal, vamos dar um reload aqui. Não apareceu, vamos descobrir o porquê. Então, como o form é um elemento para dizer que ele está começando o formulário e não para necessariamente dar um determinado tipo de design para o formulário, a gente precisa dizer que esse vai ser um elemento de design. Uma forma de dizer isso, por exemplo, é dizer que ele é um display block que vai dar um formulário, um elemento de design de quadrado para ele. Então vou botar um display block, vamos ver se isso funciona. Ainda não. Sim, porque eu botei 0 pixels aqui. Ok, agora ele deu esse elemento aqui, botou a borda. Então agora a gente pode dar todo tipo de design para ele. Continuando, o que mais que a gente tem que fazer? Temos que botar aqui nome, e-mail, mensagem e o botão de enviar. Como é que a gente vai botar esses campos? Então a gente vai usar alguns elementos, alguns tags, né, que vão dar isso para a gente. O tag que é o nome do campo, a gente usa um tag chamado label. Tá? Esse tag tem o atributo for e ele tem um terminador label. Dentro dele a gente vai ter o nome
ou o conteúdo do que vai aparecer, no caso o nome. E o for, a gente vai usar isso para dizer a que elemento do formulário a gente está associado. Então vamos chamar esse elemento de nome também. Então agora vamos criar efetivamente o nosso campo de entrada. É um campo de entrada, então ele é input, que é entrada em inglês. O tipo desse campo fica no atributo type, então esse vai ser um campo do tipo text, que é um campo texto. A gente vai dar um ID para ele, que esse ID é justamente o nome que a gente deu aqui em cima. Então se a gente usou nome, vamos usar nome, né? E a gente dá um nome para ele também, que é, por exemplo, username. Tá? Qual a diferença entre ID e nome? O ID vocês já conhecem, que é aquele ID que é usado para determinar, por exemplo, CSS, e a gente vai ver mais à frente que ele pode ser usado para JavaScript também. O nome, aqui esse atributo name, é o que vai ser usado quando você enviar esse formulário para o servidor mesmo. Então, basicamente, no momento é essa diferença. Tem um pouquinho de detalhe aí mais para frente, quando a gente for ver radio buttons, checkboxes e etc. Mas por enquanto vocês podem pensar nisso. ID é usado localmente aqui dentro do seu HTML e CSS, e name é usado para quando for enviar para o servidor. Então, continuando aqui, a gente já tem o campo label e o campo input. Vamos ver como é que isso ficou. Vamos salvar. E cadê o nosso formulário? Aqui. Ok, então a gente tem aqui o nome e um campozinho aqui que apareceu. Esse campo a gente já pode clicar e entrar qualquer coisa. Ok, ficou um pouquinho feio essa borda, vamos dar um estilinho um pouquinho melhor para ela. Eu quero dizer que no meu form eu vou ter um padding de 2 ems, ou seja, 2 tamanhos de letra M. Então agora ele deu um equivalente a 2 alturas de M, 2 larguras de M aqui para o nosso formulário, para não bater a caixa. E posso também dizer que dentro do nosso form, o elemento com ID nome vai ter um certo estilo também. Eu vou dar uma largura para ele e vou dizer que essa largura vai ser 40% do elemento pai dela. Então olha só, ele ficou com 40% deste elemento aqui de fora, que é o form. Se eu diminuir a tela, ele se adapta e fica sempre com esse 40%. Legal. Então, continuando aqui, vamos voltar e criar nossos outros elementos. Então, eu criei aqui mais 2 campos. Um label para o e-mail, como a gente tinha aqui, e-mail, e um campo de entrada. E a diferença aqui é que eu usei type e-mail. Mudei o ID, mudei o nome. Essa linha aqui está só continuando, vocês podem ver que é o mesmo número de linha aqui. Nome, user e-mail, ID, e-mail. E coloquei um outro label, né, que o for, ele vai entrar o campo MSG, mensagem, como está aqui. E aqui eu usei uma coisa diferente. Ao invés de usar um input do tipo texto aqui, do tipo e-mail aqui é um texto aberto, aqui um e-mail, isso aqui é uma coisa do HTML5, ele vai já considerar que esse campo tem e-mail e ele vai ajudar o usuário a usar um e-mail correto. E aqui é um campo do tipo text area, que é esse campo maiorzinho aqui, que cabe mais coisa para entrar parágrafos ou textos maiores. Vamos ver como é que isso vai ficar. Vamos salvar. Vamos aqui no nosso formulário, recarregar. Olha lá. A gente entrou aqui, deu 2 probleminhas. Primeiro, a gente não tem formato, não tem quebra de linha aqui. Então ele jogou tudo um do lado do outro. Se não coubesse, ele jogava para baixo. Tá? E aqui ele colocou isso aqui. Por quê? Porque eu esqueci de terminar aqui o text area. O text area é diferente do input. O input é um daqueles tipos de tag que não precisa de terminação. O text area precisa de terminação. Então tem que abrir a text area e fechar a text area. Vou carregar de novo, salvar, carregar, e agora desapareceu porque ele está parseando ou está interpretando de forma correta o resto do HTML. Eu poderia até fazer outras coisas aqui. Por enquanto vamos deixar simples. Vamos agora formatar isso aqui um pouquinho melhor. Primeira coisa, eu não quero que eles fiquem um do lado do outro. Então eu vou criar um elemento aqui de design, que é um div, que a gente já conhece. E vou botar cada um deles dentro do seu próprio div. Div barra div. E aqui também div. Vou indentar isso aqui, lembrando, essa indentação é para a gente poder
se entender no nosso HTML, ele não quer saber. Pode estar indentado ou não indentado, mas a gente se confunde se não tiver indentado certo. Opa. Div barra div. Ok. Isso não vai afetar em nada. Na verdade afetou. Ele já colocou um debaixo do outro mesmo sem eu dar informação nenhuma. Mas eu quero ter controle sobre isso. Então, vou dizer que dentro do meu form, os divs que estiveram dentro do form, eles vão ter... Eles ficaram muito juntinhos, então vamos dar uma margem. Uma margem é aquilo que fica entre um elemento e outro. Vamos dizer um M. E vou dizer que... vamos ver só isso por enquanto, ver como é que fica. Ok? E vou dizer também, só para garantir, eu vou dar um float left. Eles irem para a esquerda. Ok. E vou dar também algo que a gente chama que é um clear. Clear left significa que nada pode ficar à esquerda dele, ou seja, limpe o que ficar à esquerda dele. Beleza, ele ficou aqui. Interessantemente, ele fez o formulário de fora se confundir. Então vamos tentar isso aqui também, dizer que ele é um elemento de formatação. Vamos ver se isso muda alguma coisa. Não mudou, vamos descobrir o porquê. Então isso aqui, na verdade, fica um pouco complicado. Vamos dar uma roubadinha. E HTML e CSS muitas vezes é chatinho mesmo de achar a formatação certa. O que eu vou fazer aqui, eu vou dizer que isso aqui, simplesmente, eu quero dar uma altura para ele. Vou dizer que a altura é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos dizer 10 M's. E vamos ver como é que fica. Vou botar um pouquinho mais. Pronto. Simplesmente eu abri a altura aqui e vai a nossa caixa, o nosso formulário vai ficar dentro da caixa. Não vamos perder muito tempo com isso. Próximo passo, vamos olhar aqui o nosso template. E falta um botão, né? Vamos ver como colocar esse botão agora. Ok. Vamos voltar para o nosso HTML. Vamos criar um novo div aqui para colocar nosso botão. Opa. Extra aqui. E aqui vamos colocar um tag chamado button. Button. O tipo do button vai ser submit, que é um botão de enviar o formulário. E dentro dele a gente vai colocar o que a gente quiser, no caso a gente quer botar enviar. Vamos ver como é que vai ficar. Salvei. Recarreguei. Está aqui um botão de enviar. Opa, tem alguma coisa sobrando aqui. Tá. Enviar. Ok. Quero deixar esse botão um pouquinho maior. Então vamos dizer que aqui dentro do nosso form, o nosso button vai ter font size. Vamos botar essa fonte aí uns 200%, ou seja, 2 vezes maior. Vamos salvar e ver o que acontece aqui. Já ficou maiorzinho. E vamos dizer que a gente quer um padding também. Vou usar uma coisa interessante aqui. O padding, você pode definir topo, direita, embaixo e esquerda. Então vou botar o topo, eu quero um M. Na direita eu quero 2M. Embaixo eu quero um M de novo e 2M. Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá, o nosso botão aumentou. Ficou demais. Vamos voltar para um M aqui, ver o que acontece. Não gostei. Vamos deixar assim. Só mudar aqui para 0.5 e aqui para 0.5 de novo. Ok, tá bonitinho agora. Vou deixar dessa maneira. Então aqui o nosso form. Esse botão já clica, mas ele não faz nada porque a gente não disse que o formulário tem que fazer nada. Aqui no nosso formulário, ele simplesmente diz form, mas não faz nada. Tá? A gente poderia dizer o que ele faz. Tem um atributo chamado action. Tá? Esse action poderia dizer envie para uma página chamada meu servidor. Então ele lá no mesmo servidor ia chamar essa página com o método post, que é um método normal para mandar envio de formulário. Se eu salvar isso agora e recarregar aqui, quando eu clicar em enviar, ele vai tentar achar essa página. Essa página não existe, deu erro. Então vou voltar, vou deixar sem action. Vamos ver o que acontece. Ele agora não faz nada porque eu não tenho mais essa action. Tá? Depois a gente vai aprender como é que faz isso.
Então ok, mas ainda não está bonitinho, não está exatamente do jeito que a gente queria, com essas coisas alinhadas. Como é que a gente pode fazer isso? Então, por exemplo, eu posso dizer que esses caras aqui eu quero que eles todos estejam alinhados. Então eu tenho que dizer que para todos eles estarem alinhados, a largura deles vai ser a mesma. Todos esses estão dentro do label. Está aqui, label, label e label. Todos esses estão aqui. Eu posso ir no meu CSS e dizer que o label, eu poderia dizer form label ou só label, tanto faz. O label, ele vai ter uma largura que vamos assumir aqui que dá uns 30 ms. Vamos dar aqui um reload, cancelar. Ele disse que ele cancela a submissão, vou simplesmente recarregar minha página. Ok. Salvar aqui o CSS. Se eu recarregar, ele não fez a diferença. Vamos entender aqui o porquê. Então, de novo, a razão disso é porque esse elemento tem que ser um elemento com design. Então, vamos dizer aqui que ele é um display. E vamos usar aqui, tentar, esse outro elemento deve funcionar, que é um inline block. Agora eu recarreguei, ele colocou como inline block, provavelmente ficou muito grande. Vamos recarregar aqui. Ok, já 20 deu aqui. Vamos botar menos, botar 15. Ok, já está mais bonitinho. Vamos entender por que esse nome aqui não está indo. Qual a diferença dele? Label nome. Não vejo diferença. Vamos inspecionar esse elemento para tentar entender. Aqui está nome, label, display line block. Ok. Largura. 15 ms. Por que ele está indo para o lado? Ah tá, ele está indo para o lado porque esse elemento aqui, a gente antes tinha dito que a largura dele é 40%. Vamos tirar isso para não atrapalhar. Tirei. Vamos recarregar. Olha lá, agora está direitinho, bonitinho. Ok, então todos eles agora estão com a mesma largura. Vamos mudar isso aqui. 15 está muito. Vamos diminuir. Ok, aqui está mais ou menos bom. 6 ms apenas. Então vou mudar aqui para 6 ms. Então vocês viram que eu usei aqui o navegador, o browser, com esse inspecionar, inspect. Ele vai me mostrar aqui e eu posso mudar e ver na hora o que está acontecendo. Isso é extremamente útil e recomendo que vocês usem isso bastante. Então aqui já está começando a ficar mais parecido. A gente quer também que eles fiquem alinhados para a direita, né? Vamos tentar fazer um text align aqui. Text align right. E eles alinharam para a direita. Tá? Então está razoavelmente parecido. Esse enviar tinha que estar aqui para baixo. Se a gente alinhou esses caras com 6 ms, a gente pode dizer que o nosso botão tem uma margem left de 6 ms. E isso deve dar para ele. Opa, ficou um pouquinho a mais, porque ele considerou alguma outra coisa. Vamos olhar aqui, vamos usar a mesma técnica. O nosso botão, tá? A margem left, vamos diminuir. Ok, com 3 ms ele ficou posicionado aqui. Vamos botar os 3 ms aqui, recarregar nossa página. Podemos fechar isso aqui. Ele está mais ou menos alinhado. Ok, legal. A nossa altura do form está faltando aqui, então vamos dizer que o nosso form é um pouquinho mais alto. Vamos botar isso aqui. Ok, agora está razoavelmente parecido. Esses caras podiam estar maiores. Então, agora a gente, para colocar eles dessa maneira aqui, a gente pode colocar, dizendo que o form input, que é aquele input texto ou e-mail, bem como o form text area, vão ter uma largura, vamos dizer 50 ms, e a gente dá o reload, tem essa largura. Vamos inspecionar isso aqui e ver qual é a largura que funciona aqui. 50, eu estou apertando seta para cima, ok, essa aqui já, por causa daquela margem que a gente deu, ela passa. Então vamos deixar em 54, tá bom? Então aqui dizer 54, fechar, recarregar. Ok, temos o nosso formulário, está um pouquinho diferente, mas razoavelmente parecido. Próximo vídeo, a gente vai ver alguns tipos de elementos de formulário diferentes.